Cadastro de produto. Vá até o menuzinho de produtos, depois cadastro de produto. Clique em novo produto. Coloque a descrição da mercadoria que você está cadastrando, como por exemplo, filtro de óleo. Escolha a unidade de medida. Esta unidade de medida é obrigatória para a nota fiscal. O estoque, eu tenho agora atualmente 4 itens no meu estoque, então quando eu clicar em salvar, ele já vai cadastrar o produto com a quantidade de estoque atual. Adicione a família. Se não tiver a família cadastrada, clique em adicionar família e cadastre uma família nova. Os produtos eles são organizados por família para que depois você consiga visualizar, por exemplo, o relatório de vendas, separando apenas itens de uma determinada família de produto. Então, depois, no futuro, se eu precisar visualizar um relatório de vendas apenas de filtro de óleo, eu consigo porque eu criei a família exatamente de filtro de óleo. Eu não criei uma família genérica filtros e misturei vários tipos de filtros dentro desta mesma família. A marca deste produto, eu estou cadastrando aqui um filtro de óleo MAN, da marca MAN, então eu vou procurar pela marca MAN. Se você não tiver a marca do seu produto cadastrada, clique em adicionar marca e cadastre uma marca nova. Depois adicione a garantia e revisão. Porém, a garantia e revisão, se você não escolher, ele vai utilizar a mesma garantia e revisão que você adicionou na família quando você fez o cadastro da família do seu produto. Coloque a localização. A localização você precisa criar um padrão e adicionar este padrão a todos os itens da mesma localização. Por exemplo, prateleira 12, eu criei o padrão desta forma, prat 12, em todos eu coloco exatamente desse jeito. Eu não posso criar um prat 12 e outro prat espaço 12. A referência do fabricante, aqui eu estou cadastrando um W6110 da MAN, depois código de barras da mercadoria. Colocou o código de barras EAN, ele já preenche o EAN tributável, que é o obrigatório para a nota fiscal. Apelido do produto, como por exemplo morceguinho. Você também pode adicionar o código original de fábrica. Se você estiver cadastrando um produto, por exemplo, que é importado, então você pode adicionar o código original de fábrica e o código da marca. Então, na referência do fabricante seria o código que está na embalagem do produto, como você faz para encontrar o produto no mercado, e aqui você pode adicionar um segundo código de fábrica. Código interno, alternativo ou código do seu fornecedor, você pode adicionar aqui, e em informações complementares você vai colocar de forma resumida e simples para quais veículos que este item serve. Por exemplo, eu vou adicionar CRV, Cit, Civic, Fit e Accord. Poderia adicionar até códigos de similaridade, aqui um TM5, por exemplo. Depois que eu cadastrar essas informações, clique em prosseguir. Em prosseguir, você tem aqui preço de compra, margem de lucro e preço de venda. Porém, isso é se você trabalha com apenas um custo e uma margem para venda. Se você trabalha com um custo e duas margens para venda, por exemplo, você vende atacado e varejo, você pode arrumar isto na sua configuração. Basta ir lá no nome de usuário, minha empresa, configurações do sistema. Aqui embaixo você tem outras configurações. Em outras configurações, selecione preço atacado e varejo e clique em salvar. Você vai ver que agora você tem um campo para margem varejo e outro para margem atacado. Então aqui, por exemplo, eu quero 100% de margem quando for no varejo e 90% se o cliente quiser comprar mais itens, a partir de 10, por exemplo, eu posso criar essa forma de venda no atacado a R$ 26,60. Se você for lá em vendas e tentar executar só um orçamento para um cliente sem compromisso, aqui, por exemplo, W6110,
Se eu quiser margem varejo, R$ 28,00. Se eu escolher atacado, eu faço a venda a R$ 26,60. E eu também posso adicionar um padrão lá no cadastro do cliente, informando que o cliente Fábio, todas as vezes que ele vier comprar na minha empresa, é para ser utilizado o atacado. Então, todas as vezes que o cliente Fábio vier comprar na minha empresa, eu posso escolher se o sistema vai utilizar para ele a tabela de preços, varejo ou atacado. E aí eu clico em atualizar, cliente chegou no balcão, o sistema já disponibiliza para mim a tabela de preço para eu utilizar com aquele cliente. Voltando aqui para o cadastro do produto, então agora eu adicionei duas margens. Se você não quiser, é só você deixar preço único na configuração do sistema. Base de multiplicação, quando você compra, por exemplo, óleo lubrificante e na sua nota vem uma caixa ou um volume e o valor total deste volume R$ 390. Quando você vai vender, você não vai vender a caixa fechada com 24 litros, você vai vender a unidade. Então você precisa que o sistema dê a entrada de 24 litros de óleo no seu estoque. Essa base de multiplicação serve exatamente para isso. Quando você colocar os itens no seu estoque, ele vai dar entrada sim de um valor de uma caixa, compra no valor total de uma caixa, 294, porém, o seu estoque você vai ver que ele vai multiplicar esta quantidade que você adicionar aqui por 1, que é uma caixa que você está comprando. Então ele vai adicionar 24 litros no seu estoque, bastando apenas alterar o valor unitário. Depois, vindo no cadastro do produto ou pela própria entrada, você altera a margem, corrige os valores. Ok? Alterar a descrição na venda, se você habilitar, este produto passa a ser um produto que você vai editar, então você não controla o estoque dele. A partir do momento que você habilitar, altera a descrição na venda, ele bloqueia o controle de estoque mínimo e máximo. Se você desabilitar, alterar descrição na venda, quero controlar quando estiver abaixo de 5 itens, ele me informa lá em cima que há produtos em estoque mínimo. Este aqui já ficaria no meu estoque porque está abaixo do mínimo. Estoque máximo, quanto que você pode ter no seu estoque, quanto que você consegue armazenar na sua empresa, para não estourar o limite e não ter onde guardar. Então você pode falar aqui a quantidade máxima que você tem que ter desse produto no seu estoque. A comissão, mas a comissão vai depender lá da configuração do seu sistema. Se você for lá na configuração do sistema e colocar na configuração que o sistema deve controlar a comissão pelo cadastro do funcionário ou do cargo, não adianta nada você preencher alguma coisa aqui. Só passa a valer esta comissão se na configuração do sistema você adicionar para o sistema controlar a comissão de produto pelo cadastro do produto. Este produto é um produto final, uso e consumo matéria-prima, neste caso é um produto final. Peso para frete e emissão de nota fiscal. Depois, produção de terceiro ou próprio. Então, é produção de terceiros. Monofásico, itens que têm o imposto único, PIS e COFINS, e você precisa importar a nota fiscal e passar o relatório de itens monofásicos para o seu contador depois, então você adiciona aqui os itens que devem aparecer nesse relatório de produtos monofásicos. Limite de desconto. Esse limite de desconto vai depender, se você colocar aqui, por exemplo, 5%, o seu funcionário pode chegar até o desconto de 5% nessa peça. Se você deixar habilitado zerado, o seu funcionário não conseguirá dar desconto, porque não tem como dar desconto abaixo de zero. E se você deixar este campo inativo, aí ele pode fazer a venda por R$10 esse produto. Ou seja, ele pode dar o desconto que ele quiser, não tem limite. Então, inativo não tem limite, não tem controle. Ativo,
ele passa a ler a porcentagem e você controla aqui o máximo que seu funcionário pode passar de desconto, pode dar de desconto. Se você adicionar 5% e o seu funcionário, na hora de efetuar a venda, precisar passar desses 5%, você pode configurar aqui um perfil de acesso e deixar um funcionário ou um usuário do sistema que possa ultrapassar esse limite. Ao dar o desconto, o sistema pede a senha do usuário, o usuário que tem ali a possibilidade, a permissão para estourar esse limite de desconto, digita a senha dele para liberar esse acesso, ok? Depois que fez a configuração aqui, os cadastros dos dados de estoque, adiciona as informações fiscais da mercadoria. Veja com o seu contador se aqui você vai informar os códigos de acordo com a sua compra. Por exemplo, se você comprar a mercadoria com substituição tributária, se você tem que adicionar um CSOSN também de com substituição tributária para na venda você vender com substituição tributária. Ok? Então, coloque a origem da mercadoria, código de situação da operação do Simples Nacional, se a sua empresa for do Simples Nacional. Se a sua empresa for lucro real e presumido, aqui vai aparecer CST e aí você adiciona o código de acordo com o que o seu contador falou para você utilizar. Código fiscal de operação e prestação de serviço, mesma coisa. Adiciona o código de acordo com o que o seu contador indicou o uso. Se é 502, 5405, porém lá na hora de emitir a nota você consegue alterar essas informações e consegue trocar o código se tiver necessidade. Por exemplo, em nota de devolução, você poderia colocar o 5202 ou 5411, tá? CFOP, se você emite nota fiscal para fora do estado, e o NCM da mercadoria que você está cadastrando. Importante ressaltar, NCM quer dizer Nomenclatura Comum Mercosul. É o mesmo código utilizado por todos os países do Mercosul para a comercialização da mercadoria. Porém, cada item que você vende tem o seu próprio código. Você não tem um código universal para fazer a venda de qualquer item. Você tem que procurar o código exato do item que você está cadastrando. Como, por exemplo, eu estou cadastrando filtro de óleo, eu vou procurar aqui pelo código do filtro de óleo. Eu não posso utilizar filtro de ar, filtro de cilindro de cigarro. Eu tenho que usar exatamente o código que identifica que é filtro de óleo. Ou seja, se você estiver cadastrando pastilha de freio, procure pelo código que identifique pastilha de freio. Cabo de vela ou jogo de fios de vela, mesma coisa, procure pelo código que identifique o produto que você está vendendo. Não existe código universal que você possa fazer a venda de qualquer peça utilizando sempre o mesmo. Então, quando você emitir a nota fiscal deste produto, o sistema vai consultar este código lá no IBPT, lá na API, no site do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, vai colocar esse imposto já na sua nota de forma automática. Então é importante, não se esqueça, o NCM tem que ser exatamente o código do produto, do tipo de mercadoria que você estiver cadastrando. Depois colocou o NCM, o SEST ele preenche de forma automática, de acordo com o NCM que você escolheu. ST, situação tributária de PIS e COFINS de entrada e de saída. Preencha essas informações de acordo com o que o seu contador te passar. Aqui no meu caso, 04 é não tributado ou alíquota zero, e PIS e COFINS de entrada, o 70 no meu caso também é alíquota zero. Então ele não vai informar na minha nota fiscal valores de PIS e COFINS. IPI a mesma coisa, ele vai deixar este campo de IPI zerado. Tem que perguntar para o seu contador qual código que ele falar ou quais valores que ele falar para você utilizar aqui nestes campos, você preenche. Se ele falar para você deixar zerado, como o meu me indicou, faça dessa mesma forma. Só que questione o contador. Código ANP.
Óleo, lubrificante e itens refinados geralmente possuem o código ANP. Este código também vem na nota fiscal. Então, se você estiver comprando óleo lubrificante e vai emitir nota fiscal de óleo lubrificante depois, você precisa colocar o código ANP deste óleo lubrificante aqui. E este código geralmente vem na sua nota de compra. Basta você pegar o mesmo código que veio, consultar ele aqui e adicionar esse código. Ok? O F da mercadoria, para venda da mercadoria, e o ST na compra. Também questione o seu contador a respeito do ST na compra. Depois você pode adicionar as imagens da mercadoria. Basta clicar em adicionar imagem e escolher a imagem. Aqui, por exemplo, já tenho a imagem no meu computador. Você pode adicionar até 5 imagens, cada imagem de 5 megabytes cada. Ao adicionar a imagem, quando você for efetuar a venda, você consegue visualizar a imagem deste produto. Depois, basta clicar em salvar ou atualizar o cadastro do seu produto e está feito o cadastro de mais um item no seu sistema.